Esse é o canal Estante Branca, por aqui falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu li recentemente e eu fiquei apaixonada. É uma história linda, é uma história envolvente, mas sobretudo é um livro que nos traz uma mensagem de esperança nesse momento em que nós estamos vivendo, no momento da transição planetária, onde muitas vezes parece que as coisas estão meio perdidas e essas leituras que nos trazem perspectivas de um futuro melhor, que é o local, é o lugar onde nós vamos chegar um dia, são sempre bem-vindas. Então, é esse livro aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis. Esse livro foi escrito pelo Roger Bottini Paranhos e é uma edição da Editora do Conhecimento. A capa dele é linda, eu confesso que no primeiro momento a capa me chamou a atenção e eu vi alguns comentários sobre esse livro em outros perfis que falam de espiritualidade, de livros, no Instagram, e eu fiquei bastante curiosa, comprei o livro e já li. E é incrível, esse livro é incrível. Eu conheci o autor recentemente através dos 2 primeiros livros que eu li dele, que foram os livros sobre Atlântida. Tem até vídeo aqui no canal sobre esses livros. E eu fiquei apaixonada. Pela narrativa do autor, pelo modo como é escrito, pelas informações que ele nos traz. Então, eu comprei vários livros dele. Então, esse é o terceiro livro que eu leio do autor. Gosto muito também dos livros da Editora do Conhecimento, porque eles têm um perfil de livros que falam sobre espiritualidade, sem necessariamente estar ligado a uma determinada vertente, religiosa ou doutrinária, e eu gosto bastante disso. Então esse livro aqui, A História de um Anjo, se não me engano, foi o primeiro ou um dos primeiros livros psicografados pelo autor, pelo Roger. Ele foi escrito em 1999, então é um livro já antigo, mas ele tem uma característica muito, muito interessante. Porque a história que é narrada nesse livro, ela é uma projeção de futuro. A história nos conta a experiência de um espírito missionário que encarna na Terra com uma missão. E aí nós vamos acompanhar, o livro é dividido em 2 momentos, então o primeiro momento nós acompanhamos como ele vive no plano espiritual. Ele vive numa cidade espiritual muito avançada, para espíritos que já atingiram um grau evolutivo mais alto, são todos espíritos de luz que vivem nessa cidade espiritual, são espíritos que não têm mais necessidade de reencarnação. Então nós vamos acompanhar como é a vida dele ali, desse espírito chamado Gabriel. Ele é o dirigente desse local e ele decide reencarnar na Terra, apesar de não precisar mais, com uma missão acordada com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. E aí a segunda parte do livro nós vamos acompanhar a encarnação de Gabriel na Terra com a sua missão. É bem interessante porque a história toda se passa num momento que seria um futuro, porque este momento narrado no livro, ele ainda não aconteceu. E pela cronologia da obra, nós podemos supor ou aventar a possibilidade de que talvez Gabriel, que é o personagem desse livro, esteja encarnado no momento.
Então essa premissa é bem interessante, porque ele foi escrito em 1999. Então o autor ele nos explica aqui, né, na introdução do livro, que ele foi levado em desdobramento para presenciar, né, de forma... Então é uma escrita mediúnica, não psicografada diretamente, mas ele narra o que ele viu nesses processos de desdobramento no qual ele é levado pelos seus mentores espirituais para presenciar todos esses acontecimentos. Então isso é bem interessante. Independente de isso ser de fato uma projeção de futuro, de Gabriel estar encarnado ou não nesse momento, o mais importante nesse livro é a mensagem que ele nos traz. Porque a missão do Gabriel, a grande missão dele, é unificar as religiões cristãs, construindo o que seria, eu vou colocar entre aspas, né, porque daqui a algum tempo não haverá mais religiões, haverá a religiosidade, a espiritualidade, né, a crença nos conceitos e nos ensinamentos de Cristo e tudo que ele nos trouxe, independente de sermos da religião A, B ou C. Né? Então aqui no livro isso é chamado de união cristã, que é um conceito que o Gabriel, né, encarnado em missão, já um espírito de luz, que encarna com a missão de trazer esse conceito para nós, da união cristã. Então Gabriel, ao longo da sua encarnação, né, que é narrada aqui no livro, ele transita entre a Igreja Católica e o Espiritismo. Ele cresce na Igreja Católica, participando ativamente, então ele nos traz todos os conceitos bons que a Igreja Católica, que o catolicismo tem, que é a base, né, ali cristã da nossa civilização. E aí, ele, a partir de um determinado momento, começa também a frequentar um centro espírita. E ele começa a atuar nos dois campos. E aí, ele unifica os conceitos. Ele traz conceitos do espiritismo, né, como a reencarnação, por exemplo, para o catolicismo. E ele traz os conceitos bons do catolicismo, a base, né, da nossa crença cristã, para o espiritismo e transforma isso em uma coisa só. É muito interessante. Eu não vou ficar dando detalhes porque senão daria muitos spoilers da história, porque é uma história. Então a narrativa ela é romanceada, então nós vemos todo o desenrolar dos acontecimentos, mas o mais importante é o conceito que ele está nos apresentando aqui no livro, que é dessa unificação entre as religiões. É muito lindo, fora que a história é linda, a história do livro é linda, conhecer, né, a primeira parte narra toda como é a vida numa cidade espiritual já elevada, onde todos os espíritos que vivem ali já têm um patamar mais elevado de evolução, não precisam mais reencarnar. Então eles atuam nas esferas superiores. Então como é essa cidade espiritual? Então ele nos traz conceitos diferentes, né? Isso é muito interessante do que nós costumamos ver da narrativa da literatura espírita, né? Das colônias, das cidades espirituais, né? Onde a maior parte delas, os espíritos ainda precisam reencarnar, enfim. Isso é muito interessante. E a história toda do Gabriel nos fala como eles vivem lá, e aí depois que ele reencarna, e todo o ensinamento que ele traz. Esse livro é lindo, eu recomendo a leitura desse livro. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês, depois eu vou ler 2 trechinhos que eu separei. Então aqui na sinopse, né, de apresentação do livro, diz o seguinte: um ser de luz volita, sem asas, e desce das esferas superiores ao plano terrestre em missão transcendental. O próprio dirigente planetário, Jesus, o envia. Objetivo: promover o universalismo,
aproximando religiões antagônicas rumo à unidade de crenças previstas para o terceiro milênio. Ele conquista seguidores, multidões o escutam. Seu toque cura enfermos, levanta paralíticos, transforma espíritos trevosos. Seu olhar cativa os corações. Será um anjo? Em plena época da transição planetária que estamos vivendo, Gabriel é o mensageiro da transformação religiosa programada para o planeta Terra, e pela cronologia desta obra, encontra-se encarnado atualmente. Mas quem é Gabriel? Um anjo? O leitor poderá tirar as próprias conclusões acompanhando sua trajetória, nessa obra instigante e de cunho profético. Dos cenários paradisíacos de uma comunidade de luz aos quadros dantescos de uma cidade trevosa no astral, da vida na matéria à preparação das caravanas de exilados que migrarão para um planeta inferior, Gabriel encarna a presença da luz crística. Será um anjo? Então esse conceito de anjo, né, que é trazido a história de um anjo, Gabriel, ele é citado, né, ele é reverenciado como um anjo, mas eu entendo que é uma representação metafórica da condição espiritual dele, porque ele já é um ser de muita, muita luz. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu separei, que fala justamente, né, são algumas falas do Gabriel a respeito dessa unificação das religiões, né? Então eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma ideia. Através da união de todas as religiões cristãs, a humanidade se reencontrará, despachando de vez o materialismo doentio que o homem moderno insiste em cultuar. Os conceitos consumistas e de satisfação exclusivamente própria serão varridos da face desse mundo. O homem transformar-se-á da animalidade para a razão, e da razão para a angelitude, segundo a vontade de Deus. As religiões cristãs abrirão seus corações para compreender a mediunidade, tão cultivada pela religião espírita. E esse divino instrumento deverá ser utilizado por todas as religiões em um futuro breve. Os dogmas seculares preconceituosos serão queimados na fogueira da evolução, convertendo todas as doutrinas cristãs em uma só, com um único nome, a união cristã. Então ele discorre bastante a respeito desse conceito aqui no livro, né? Tem um capítulo todo dedicado, né, a esse conceito, né, chamado A União Cristã. E é muito, muito interessante. Aqui no finalzinho da obra, no pós-fácil, tem uma mensagem, né, ditada por espíritos amigos, é assim que é assinada, que nos diz justamente isso, para que nós, independente desses fatos narrados aqui serem uma projeção de futuro ou não, o que importa é a mensagem que nos é trazida através desse livro. Então tem um trechinho que diz o seguinte: nós esperamos que a figura simbólica de Gabriel sirva como um detonador psíquico com o objetivo de despertar os encarnados para as inadiáveis transformações da alma. Gabriel e seus amigos personificam nesta obra todos os missionários de Deus, responsáveis pela grande transformação a se realizar em nosso mundo. Os fatos, acontecimentos e descrições ocorridas ao longo da história constituem a mais pura verdade. Por esse motivo, lembramos ao leitor amigo sobre a importância de uma sincera autoanálise e de uma honesta preparação espiritual para este momento tão delicado pelo qual está passando esta humanidade. Aí ele continua, né? Eu acho que a principal mensagem desse livro é justamente essa, é nós repensarmos a questão dessa separação em religiões que nós vivemos, buscar em todas essas religiões os pontos em comum, trazer conceitos com os quais você se identifica de uma, de outra, e transformar tudo isso no universalismo, que é a crença
num ser superior, na fonte criadora, na justiça divina, que organiza toda essa nossa humanidade, não apenas a nossa, como a de todos os planetas, né, habitados. Então, isso nos traz uma visão ampliada da fé e da espiritualidade em si. Então, a mensagem desse livro é essa. É uma história linda, muito bem escrito. Você se envolve, você ri, você chora. E no final fica essa mensagem de esperança. De esperança e a certeza de que todos nós podemos atingir esse nível, né, proposto. Porque o nosso caminho é a evolução. Não existe outro caminho para nós. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas todos nós vamos atingir este nível aqui. Então, que nos sirva de inspiração. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de leitura que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Super recomendo. Vou deixar aqui na descrição as informações sobre o livro e sobre onde encontrar. E se você gostou desse vídeo, se você acha que isso acrescentou alguma coisa para o seu conhecimento, né, para a sua informação, te fez refletir, te despertou a vontade de ler o livro, nós pedimos que deixe um like, compartilhe, faça um comentário, porque isso nos ajuda no engajamento do canal, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!